Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 955500005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Bem, pessoal, lembrando, amanhã, domingo, dia 10/8, às 11 horas da manhã, eu estarei lá na Flipei para um debate sobre por que o neoliberalismo não deu certo e mesmo assim continua hegemônico. Eu estarei lá no Galpão Elza Soares, na Alameda Eduardo Prado, 474, Campos Elíseos, aqui na capital paulista. Estarei numa mesa com a Débora Maganha, a Marilane Oliveira Teixeira, sobre mediação da Fernanda Estima. Então, a Flipei na Redata está acontecendo desde o dia 6, tá? Então, sábado hoje, se vocês quiserem, tem toda uma extensa programação com os nomes aí mais relevantes do mercado, do pensamento intelectual. Então, vale a pena vocês visitarem a Flipei, todas as editoras independentes, com vários livros lá, interessantíssimo. Eu fui lá no dia da inauguração, gostei bastante do que vi. E eu estarei, então, amanhã, domingo, às 11 horas da manhã, lá no Galpão Elza Soares. Então, espero vocês lá, tá ok, pessoal? Para a gente se conhecer pessoalmente, já que a gente só se conhece aqui pelas redes sociais, aqui pelo YouTube. E eu sempre gosto, fico muito feliz quando eu conheço vocês pessoalmente, tá? Então, espero encontrá-los lá na Flipei. E também é uma forma da gente dar o apoio às editoras independentes, já que é uma festa literária pirata das editoras independentes, dá valor aí para aquelas pessoas que não têm acesso, né, ao grande capital para publicar os seus livros, para expor as suas ideias. Então é um ambiente bastante, digamos assim, inovador, bastante estimulante, né, à nossa intelectualidade. Então é bem interessante a gente estar aí apoiando esse tipo de evento. Ok? Pessoal, eu vi muitas perguntas aqui, perguntando até sobre essa suspensão que o Jones Manuel teve nas suas redes sociais, principalmente da Meta, né? O Facebook e o Instagram, mas parece que voltou hoje, né? Ele teve ontem lá no Flow e hoje voltou novamente aí, religaram, né? As redes sociais do Jones Manuel. Parece que houve uma pressão política, né, de parlamentares, né, dezenas de parlamentares deram esse apoio, essa solidariedade e talvez, né, houve aí um recuo da Meta porque ficou muito explícito essa derrubada, né, do Facebook e do Instagram do Jones Manuel, num momento em que ele vinha crescendo aí exponencialmente, né? Ele já tinha passado mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, né? O canal do YouTube do Jones está crescendo bastante e foi claramente ali uma censura. Então, para quem tinha dúvida, né, de quais são os interesses das Big Techs, né, dessas empresas de tecnologia, não fica dúvida nenhuma, né? Até porque não tinha motivo nenhum para derrubar as redes dele. E eles reclamam, né? E aí ficam falando de censura, né? De a liberdade de expressão, quando o STF legalmente, seguindo todo o processo legal, derruba notícias e perfis falsos, né? Derruba notícias de perfis verdadeiros que divulgam notícias falsas, montagens, ataques, né? Discursos de ódio, que inclusive está ali nas próprias diretrizes das redes sociais que não pode fazer, mas a depender de quem faz, isso corre solto, né? Você pode denunciar, você pode fazer um monte de coisa que eles não tiram isso do ar. Então, para quem tinha dúvida, né, eles derrubam aí as redes do Jones Manuel. Uma pessoa que não está atacando ninguém, ele só expõe as suas ideias, né? Expõe de forma contundente as suas ideias, de forma embasada, de forma estudada, né? É uma pessoa muito preparada, né? Eu conheci pessoalmente o Jones Manuel, gosto muito dele, sempre gostei. Gostei de conhecê-lo pessoalmente, né? Uma personalidade, um intelectual aí de relevância, né? No debate público, e é uma pessoa que tem tido essa presença aqui no mundo digital, mas sempre debatendo as suas ideias, né? Colocando as suas ideias, obviamente, de forma contundente, mas sempre de forma embasada, né? É uma pessoa que tem uma história de vida muito bonita,
é um intelectual, é um cara que cresceu, né? Aí sim, com méritos próprios, né? Não teve uma vida fácil, né? É um jovem preto, né? Então não teve uma vida fácil. A gente sabe como isso funciona no Brasil. E mesmo assim ele venceu, se formou, né? Fez mestrado, está fazendo um doutorado. E é uma pessoa que expõe as suas ideias extremamente embasado. E aí, obviamente, ele está num momento de muito crescimento. Por quê? Porque ele está indo em debates, e aí debates com pessoas desse outro espectro ideológico e político, né, que tem só os espantalhos, né, só uma repetição de senso comum, de criação de espantalhos, e aí a diferença intelectual fica ali gritante, né, fica muito evidente. As pessoas não têm nenhum tipo de argumentação, né, para conseguir levar um debate desse à frente. E o Jones Manuel tem demonstrado, né, tem deixado evidente essa diferença intelectual entre os pensadores, né, de um espectro e de outro. Então, ele tem incomodado bastante, né? O simples fato de ter derrubado a rede social dele é sinal que ele está incomodando, né? Mas graças aí a esse apoio político que teve essa onda de solidariedade, religaram, né, o Instagram e o Facebook dele no dia seguinte. Então, fique aí o nosso alerta, né, a tudo isso que está acontecendo e nosso apoio, né, ao Jones Manuel, porque é uma pessoa que está simplesmente, né, divulgando as suas ideias, o seu ponto de vista, a sua luta política e a gente tem que defender, né, que essa reflexão e esse debate continue. Isso sim, liberdade de expressão a gente tem que defender, né? Não é defender liberdade de expressão com quem faz discurso de ódio, com quem mente, com quem faz ataques realmente que são previstos como crime na lei brasileira. Então, todo o nosso apoio aí ao meu amigo Jones Manuel. Espero que assim permaneça, né? Já voltou às redes, então voltou à normalidade, mas fica esse alerta aí para que a gente esteja sempre de olho, né, no que está acontecendo aqui no nosso país. Então vamos aqui agora, como teve muitas perguntas, né, sobre esse assunto, já falei aqui sobre o Jones Manuel. Vamos aqui então à nossa primeira pergunta. Olá, professor Kobori. Obrigada pela generosidade de compartilhar seu conhecimento conosco. Meu nome é Cristine Marian, de São Paulo. Trabalho com sustentabilidade e ESG há mais de 20 anos em grandes empresas e também sou professora dos temas em diversas universidades. Como o senhor sabe, a questão da redução das mudanças climáticas tem se apresentado como um dos maiores desafios da humanidade. Na sua opinião, quais seriam os caminhos políticos e econômicos mais eficazes para o enfrentamento desta crise global? O senhor acha que o Brasil teria condições de assumir a liderança e o protagonismo destas agendas? Muito obrigada. Vamos lá, então, Cristine, aqui de São Paulo. Bom, crise climática, né? Tudo que está acontecendo, tem um pessoal, né, desse outro espectro ideológico e político que tem essa negação. Mas, para quem tem um mínimo de bom senso, né, e um mínimo de percepção da realidade, a gente vê que realmente a gente está tendo aí grandes problemas com a agressão que a gente faz ao meio ambiente, que a gente vem fazendo, né, na realidade, na história da humanidade, e muito mais depois, né, do sistema capitalista, que é a exploração e essa superprodução capitalista tem sempre essa exploração em excesso, né, dos recursos naturais, e isso, obviamente, a natureza uma hora nos dá a resposta, né, e é o que a gente, quando eu falo, para quem tem um mínimo de bom senso e observação da realidade, a natureza, ela não está preocupada se a gente acredita ou não em mudança climática, né? Ela simplesmente dá a sua resposta pela própria natureza que a gente vê aí se revelando, né? Todos esses problemas que a gente tem hoje, quando a gente está falando de mudanças climáticas, aquecimento global, né? Tudo isso que a gente faz contra o meio ambiente, isso é evidente, né? Então não tem como a gente fugir disso. Como eu disse, se acredite ou não, a natureza não está preocupada se a gente acredita ou não nisso, né? Ela simplesmente nos dá a resposta. E aí a pergunta da Cristine é como o Brasil, né, nesse ambiente, né, toda essa discussão aí, vai ter a COP30, a gente já vê, na realidade, há dezenas de anos, né, que o mundo vem discutindo isso, com mais ou menos relevância a depender, né, dos líderes mundiais que aí estão comandando essas nações, e a gente está passando por um momento delicado, né, porque teve uma ascensão aí de líderes que não tem esse tipo de preocupação, muito pelo contrário, né? Hoje a maior potência econômica do mundo é liderada por um negacionista, né? Ele foi um negacionista durante a pandemia e ele é um negacionista climático, né?
tanto que ele retirou os Estados Unidos de todos os acordos, né, que visavam aí a manutenção e a preservação da natureza, e um freio, né, que a economia de todos os países desse um freio, né, nessas alterações climáticas. Ele foi um negacionista e tirou os Estados Unidos de todos esses acordos, né, de todas essas reuniões. Ele não vai estar presente na COP30, e tanto que no discurso, né, de posse dele, ele falou aquela frase, né, o drill, baby drill, que é uma frase que nós vamos perfurar, ou seja, nada de energia limpa, nós vamos buscar petróleo mesmo, nós vamos continuar utilizando e acelerar a utilização de combustíveis fósseis. Obviamente, por trás disso tem um negacionismo, mas tem grandes interesses econômicos, né? Quem domina ainda hoje o petróleo, né, a extração do petróleo, todas as guerras que os Estados Unidos entram, geralmente tem esse interesse do petróleo por trás, né? O que foi a Operação Lava Jato no Brasil, o ataque à Petrobras. É um interesse, era uma forma, né? Os Estados Unidos não precisou nem empreender uma guerra, né, para atacar aí um outro país com interesse final ali no petróleo. Atacou o Brasil, pegou meia dúzia de cabeças de bagre, né, uma grande parcela da população entreguista, e atacou a nossa Petrobras, né? Como eu disse, sempre que a gente faz discurso, fala, você é a favor. Não, ninguém é a favor da corrupção, todo mundo é contra. Agora, vê se os países, né, que combatem a corrupção destroem as suas empresas. Países aí que têm empresas, países e nações que são vistas, né, pelo senso comum, pelos olhos, né, como países exemplo de combate à corrupção. A Alemanha, por exemplo, né, a Siemens foi pega em vários, a Alstom, que não é alemã, mas tem a Siemens, ou seja, países ali europeus que são vistos como exemplos, né, de países corretos que combatem a corrupção. Todas as grandes empresas deles foram pegas em esquemas de corrupção, inclusive aqui no Brasil, né, o nosso metrô aqui com vários episódios aí de corrupção empreendido pelas empresas, né, por esses executivos das empresas. Ver se esses países destruíram as suas empresas. Não, eles puniram os corruptos, né? Quem foi que praticou a corrupção, por mais que existisse ali um interesse corporativo da empresa, existisse algumas regras ali dentro da própria empresa que, digamos assim, fazia vistas grossas, né? Se estariam ganhando os contratos ou não por corrupção, mas não destruíram as empresas, foram lá, pegaram os executivos, puniram, fizeram a empresa mudar os regramentos corporativos ali para que isso não voltasse a acontecer, mas mantiveram suas empresas de pé. O que a gente fez, né? O que a gente fez aqui? Tentou simplesmente destruir a Petrobras como empresa, né? Não só os executivos corruptos foram presos, mas tentou-se destruir a empresa, né? E destruíram uma boa parte dela, né? A gente viu aí toda a destruição de uma cadeia de produção ligada ao setor de petróleo, privatizações de refinarias, privatizações da distribuidora. Tudo isso veio na esteira, né, desse ataque que foi feito à empresa pela Lava Jato, e a destruição da nossa indústria de construção civil pesada, né? Punissem os executivos, no limite até os acionistas, mas mantivesse toda aquela inteligência que a empresa já tinha nesses setores, nesse mercado de infraestrutura. A gente está vendo agora a China fazendo acordos, né, com o continente africano ali para criar infraestrutura no continente africano, sendo que até a Operação Lava Jato era o Brasil que dominava, né, essa indústria pesada no continente africano, com as nossas empresas brasileiras fazendo esses projetos de desenvolvimento de infraestrutura na África. Então, como eu disse, né, por trás desses interesses geopolíticos, não tem nenhum anjo. Que eles queriam, né, com os Estados Unidos, e ficou provado com a Vaza Jato, né, a ligação dos procuradores e do juiz Sérgio Moro com a justiça americana, com o Departamento, né, de Estado americano, com a CIA, ficou tudo comprovado nos diálogos ali vazados pela Vaza Jato, né, que existia, obviamente, toda uma estratégia dos Estados Unidos por trás da Operação Lava Jato para destruir as nossas empresas. Ou seja, quando você pega um país vassalo, né, recheado de entreguistas, e você não precisa nem gastar tanto dinheiro assim, né, com guerra. Você não precisa invadir o Brasil, como eles invadiram o Kuwait, né, quando invadiram os países do Oriente Médio, empreendendo guerras, gastando bilhões e até trilhões de dólares. Com muito pouco, né, conseguiu-se fazer a mesma coisa no Brasil. Então, a gente precisa ficar esperto com
com os interesses geopolíticos por trás disso, né? Então a China hoje está dominando o continente africano, poderia ser o Brasil ali, né? Oferecendo ainda todo esse desenvolvimento de infraestrutura no continente africano. Então o interesse no petróleo sempre foi muito grande, né? Só fiz não é nenhum pequeno adendo, esse grande adendo para falar do petróleo, porque os Estados Unidos simplesmente abandonou, né, essa agenda aí de preocupação dos países e da humanidade como um todo, né, com essa agressão que a gente faz à natureza, ao meio ambiente, e a natureza nos está dando respostas com essas mudanças climáticas, né? Mas a pergunta, Cristine, é o que o Brasil pode fazer, né? Então a gente tinha uma certa liderança nisso. Lá atrás, a gente pode retomar essa liderança. O Brasil é o país que mais, quando a gente fala de energia elétrica, né, 90% da nossa geração de energia elétrica é de energia limpa, né, ou seja, energia renovável, né? Sendo que a maior parte, acho que mais de 60% é hidrelétrica, e depois 12 ou 13% é eólica e só 3% é solar. Mas 90% da nossa geração de energia elétrica é de energia limpa, de energia renovável. Então, o que o Brasil pode fazer para ter isso como sua agenda e qual a vantagem que o Brasil pode ter? Eu acho que a gente está num momento, na realidade, todos os momentos são importantes, né? Mas a gente está num momento crucial, do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, que o Brasil precisa investir fortemente nisso. Ou seja, se a gente só produz 3% de energia solar, a gente tem um 97% aí, teoricamente, né? De grosso modo, né? Teoricamente, para a gente expandir a nossa produção de energia solar. Obviamente, a gente não vai ter 100% de energia solar, porque a gente tem uma série de outras matrizes, né? Tanto que a gente falou aqui, eólica, hidrelétrica, e a solar pode crescer muito, a eólica ainda pode crescer muito, a hidrelétrica ainda tem uma certa agressão à natureza, né? Para você fazer uma usina hidrelétrica, você agride bastante a natureza. Mas o Brasil é um dos países mais ricos em sol e em vento, ou seja, energia solar e energia eólica. Nós estamos nessa agenda, e aí eu queria cruzar isso um pouquinho com essa agenda que eu falo de reindustrialização, né? Do Brasil se industrializar e ir para a fronteira tecnológica. Qual que é a grande vantagem hoje da China? A China é o maior produtor de painéis solares do mundo. Se não me engano, 70% da produção de painéis solares utilizados, né, na produção de energia solar são chineses, é feito pela China. Ela é o maior produtor mundial também, domina a produção de turbinas eólicas. Então, pegar esses dois exemplos, energia eólica e energia solar, quem produz e se industrializou para fazer essa produção dessa tecnologia, né, dessa manufatura e dessas indústrias para isso foi a China. E o Brasil é muito rico em sol e vento, então o Brasil tem uma agenda aí que ele pode investir fortemente, né, na produção de energia eólica e energia solar. E aliado a isso, o que a gente poderia fazer? Um programa de industrialização para a gente produzir as placas de energia solar aqui, porque a gente tem demanda para isso, e produzir também turbinas eólicas com tecnologia nacional. O Brasil tem a faca e o queijo na mão para fazer isso. O Brasil é um país riquíssimo, né? Um país com as maiores fontes, né, de riquezas naturais que existem, tanto de água, né, quanto de sol, que eu falei, de vento. A gente tem a gente tem uma biodiversidade, tem também outras fontes de energia, né, biometano, produzido através de biomassa, a gente tem de biogás, a gente tem uma série de iniciativas que a gente pode fazer nessa agenda, Cristine, que o Brasil pode se tornar líder mundial, né? E isso tudo vinha a reboque aí com essa industrialização. Eu estou dando só exemplo, né, do que você citou aqui, quando eu falo de mudança climática e de geração de energia renovável. Então a gente tem essa grande oportunidade de energia solar e energia eólica, né, aliada a essa grande oportunidade que a gente pode fazer o crescimento da produção, né, dessas fontes de energia. A gente pode também industrializar o país para produzir isso que a China é o líder mundial. A gente pode produzir isso com tecnologia nacional, placas solares e turbinas eólicas. E qual que é o grande problema hoje? Eu acho que eu já falei até num episódio aqui, alguém fez uma pergunta, não só da nossa produção, porque quando você produz essa energia, você tem que injetar na rede, né, do sistema de energia elétrica da rede de todo o país. E a gente tem, acho que nessa última pergunta, a gente tem um problema que você não pode sobrecarregar a rede. Então, chega em momentos do dia que você produziu muita energia e você não pode injetar na rede, porque a rede já está, né, toda ocupada, e aí essa energia simplesmente é desperdiçada. É desperdiçada por quê? Porque a gente não tem como armazenar, a gente não tem tecnologia, não tem investimento nessa área, a gente não tem como armazenar. E existem países que produzem
que a gente chama do storage, né? Para a gente armazenar essa energia, que seria uma das soluções também aí inovadoras, né? Imagina, a gente não só produzir, porque tem uma escala durante o dia que você utiliza bastante a energia renovável, quando tem sol, se eu estou falando de energia solar, né? Quando tem sol, eu consigo produzir toda essa energia e injetar na rede, então o sistema nacional, quando faz que opera o Sistema Nacional de Energia, essa energia é utilizada ali, só quando chega à noite, não tem sol, eu volto a utilizar energia, digamos, energia suja. Eu tenho que utilizar energia suja. Então, a solução seria, ou eu tenho 24 horas de sol, o que não existe, ou eu consigo armazenar energia excedente enquanto eu tenho sol, para que eu use depois quando eu não tenho sol. Estou falando aqui, vocês me conhecem, né, de forma bem didática, para a gente entender qual que é o grande problema. Então, a gente, além de tudo isso, de não só ser um país rico em sol, rico em vento, de poder expandir a nossa produção de energia eólica, energia solar, de, a reboque disso, conseguir desenvolver uma indústria de tecnologia nacional para produzir, né, esses insumos que a gente vai utilizar, essas tecnologias, essas placas solares, essa turbina eólica, produzir tudo isso dentro do Brasil, a gente ainda tem a oportunidade de produzir a forma que a gente tem de armazenar isso, porque qual que é o grande problema em armazenar isso, que a gente veio para discussão agora? Minerais críticos, terras raras, lítio, né? A gente precisa produzir baterias que consigam armazenar isso, com tecnologia que consiga armazenar isso, e a gente tem também todos esses recursos naturais no Brasil, que a gente está vendo na grande discussão aí o interesse dos Estados Unidos em terras raras, porque quem domina tudo isso é a China e tem as maiores reservas. A segunda maior reserva de terras raras do mundo é no Brasil, não só de terras raras, como de nióbio, de lítio. Então, você vê os Estados Unidos com esse interesse no acordo da guerra Rússia e Ucrânia, está de olho nas terras raras, e agora ele fez esse ataque ao Brasil, já falou que está de olho nas terras raras. Então, o Brasil tem tudo isso. Tem não só toda a oportunidade de produzir, industrializar para produzir isso, como a gente tem todos os recursos naturais que a gente precisa para produzir isso. Né? Então, o Brasil, na realidade, Cristina, a gente precisa de uma agenda, eu sempre falo que a gente precisa de ter uma agenda e um plano de longo prazo, né, de nação, de desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento da nossa economia, desenvolvimento da nossa indústria. Tem que ter um plano, tem que ter investimento para isso. O Estado precisa investir fortemente nisso. E aí entra esse discurso, né, da austeridade fiscal que eu já falei no outro episódio, mas a gente precisa investir urgentemente nisso, né, de não só explorar e conseguir processar as nossas terras raras, de expandir a nossa matriz energética de energia limpa, de expandir a nossa indústria a produzir toda essa tecnologia, todo esse maquinário, todas as que a gente precisa nessa área, e a gente precisa urgentemente ter isso como uma estratégia, né? Uma estratégia de nação. Né? Independente de Estados Unidos e China, o Brasil tem que pensar nele, fazer essa estratégia, seguir nesse caminho. E aí, óbvio, quem quer ser meu parceiro? A China, Estados Unidos, outros países. Quem for parceiro e oferecer as melhores condições de cooperação com o Brasil tem que seguir nessa linha, tá, Cristina? Então, eu acho que é uma grande oportunidade esse assunto que você trouxe. Eu acho que está num momento estratégico exato para o Brasil seguir nessa linha, tá? E a gente, novamente, tem que ser um país soberano, né? A gente tem que fazer aquilo que interessa para o Brasil, e é justamente nesse sentido que nós temos que agir. Veio um monte de outra coisa na minha cabeça que acabei não esquecendo, e também para não estender muito o assunto aqui, a gente viajar demais, mas eu acho que o centro da questão, né, o cerne da questão é exatamente isso que eu coloquei aqui agora. Ok? Obrigado, Cristine. Espero ter respondido a sua dúvida aqui. Vamos para a próxima pergunta. Boa noite, professor. Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Ludmila Queiroz. Moro em Porto, Portugal, e acompanho seu canal sempre que posso. Hoje vi um vídeo seu no Inteligência Limitada, onde você explica por que imprimir dinheiro não necessariamente aumenta a inflação. No entanto, cresci vendo os preços dos produtos essenciais crescendo ano a ano e a capacidade de compra do dinheiro do trabalhador descendo torneira abaixo no Brasil. Se o maior problema disso não é a dívida pública e a impressão de mais dinheiro, qual é a principal explicação para esse fenômeno e o que um bom governo poderia fazer para melhorar essa situação? Obrigada pela atenção. Bom, vamos lá, Ludmila de Porto, Portugal. Ludmila, primeiro, obrigado pela audiência aí, né? Apesar de estar em outro país, você ainda, obviamente, como brasileira, né, tem esse desejo e esse prazer em acompanhar ainda o seu país. Mas
vamos lá. Às vezes, quando eu falo de forma simples e didática, pode até gerar aí essa percepção que, então imprimir dinheiro não gera inflação. Ninguém está falando isso. Eu estou dizendo da forma como o discurso é colocado, da forma como essa teoria dominante, né, é colocada, inclusive de austeridade fiscal, é justamente para limitar a nossa capacidade de crescimento e limitar, inclusive, a nossa capacidade de reflexão e crítica. Quando eu falo que imprimir dinheiro não necessariamente gera inflação, é porque, pense bem, gasto é renda. Sempre foi isso que eu falei lá no Inteligência Limitada, né? Eu preciso de investimento. Para investimento, eu preciso de poupança. Mas para poupança, eu preciso de renda. Ninguém tem poupança sem ter renda. Então, mas para ter renda, eu preciso ter gasto, porque o gasto de um é a renda do outro. E para ter gasto, eu preciso de criação de moeda. Quando eu falo imprimir dinheiro, gente, criação de moeda. Crédito é criação de moeda. Então, de uma forma ou outra, a moeda é criada. Então, quando os Estados Unidos, que eu falei no Inteligência Limitada, quando os Estados Unidos abandonou o padrão ouro, é porque existia meio que uma regra que para você imprimir dinheiro, você precisava ter o lastro em ouro. Então, para eu imprimir $1.000, eu precisava ter $1.000 em ouro. Era o lastro da moeda. Quando o último país a abandonar o padrão ouro foi os Estados Unidos, em 1971, e obviamente, como era a maior potência econômica, isso tinha todo um significado. Quando os Estados Unidos abandonou o padrão ouro, ele falou assim, agora eu posso imprimir dólares e eu não preciso mais ter ouro. E aí gerou-se, eu já falei em vários programas também, gerou-se aquela, digamos assim, percepção de eu confio ou não. Essa moeda terá credibilidade ou não, já que agora ela não tem lastro. E aí criou-se a percepção que uma moeda apenas fiduciária, ou seja, é apenas a crença que a gente tem que ter que aquela moeda tem aquele valor, foi colocada em xeque com o abandono do padrão ouro, mas teve toda uma estratégia depois que foi feita em 73, lá com os acordos do petrodólar com a Arábia Saudita. Foi todo feito um outro rearranjo, né, nessa noção monetária no mundo, que o dólar passou não só a continuar tendo a credibilidade, quando ele passou a ser mais hegemônico a partir do momento que os Estados Unidos podia imprimir sem ter lastro em ouro, e ele imprimiu à vontade o dólar, criou a hegemonia do dólar. Na verdade, a hegemonia do dólar foi criada desde Bretton Woods, né? Mas se intensificou aí, porque agora, como uma moeda apenas fiduciária, não precisava ter lastro em nada, era só o governo americano decidir que podia imprimir dinheiro, e imprimia, né? E aí ficou-se, talvez, né, obviamente não estou falando isso para economista tem toda uma teoria, estou falando para vocês aqui que me acompanham, para tentar entender a lógica por trás disso. E aí passou-se um questionamento, mas qual que é o limite de eu imprimir dinheiro, né? De eu imprimir moeda? Eu posso imprimir moeda até qual limite? Então, sigam a intuição. Eu posso imprimir moeda se eu tiver produção, né? Então, qual que é o lastro da moeda? Eu produzi. Se eu cresci a quantidade de produção da minha economia, eu posso imprimir mais dinheiro. Até porque, com uma quantidade de produção maior, eu preciso de mais meios, né, de pagamento, unidade de conta, né, reserva de valor, meio de pagamento. Eu preciso, que é as características da moeda, com uma maior produção, eu preciso de mais dinheiro até para conseguir circular essa produção. Então ficou-se meio que subentendido que para eu imprimir mais dinheiro, eu preciso produzir mais. Então, se eu produzir mais, eu posso imprimir mais dinheiro. Mas o que vem antes? Agora veio aí a minha reflexão, tá? Vem a minha pergunta. O que vem antes? Eu imprimir dinheiro para depois produzir mais, ou produzir mais para depois imprimir dinheiro? Essa é a grande questão. Então, me parece bastante óbvio que se você, com a mesma quantidade de dinheiro, quando eu falo, tá? A gente simplifica e as pessoas às vezes confundem. Criação, você dá crédito na economia, é imprimir dinheiro também. Então, quando eu dou crédito, eu estou dando crédito para quê? Para estimular consumo, estimular demanda. Se eu estimulo demanda, é porque eu quero vender mais. Eu não vou estimular demanda se eu não tenho coisa para vender. Então, se eu quero vender mais e eu quero estimular a demanda, para vender mais, eu preciso produzir mais. Então, o que vem antes? Eu estimular uma demanda para gerar uma compra, né, um gasto maior na economia, para esse gasto virar renda, e para renda virar poupança, para poupança virar investimento, para o investimento virar produção. Como é que esse ciclo funciona? O que eu defendo obviamente, tem um limite. Você não pode sair imprimir dinheiro, rodando uma maquininha de imprimir dinheiro, dando crédito à vontade, se você não tem uma contrapartida de aumento de oferta, né? Porque inflação nada mais é que um desequilíbrio entre oferta e demanda. Se eu tenho a mesma quantidade de produção, de oferta, né, e eu agora aumento muito a demanda, obviamente eu crio inflação, porque eu crio uma pressão generalizada sobre os preços,
e o preço de equilíbrio tende a subir, e isso chama-se inflação, um aumento generalizado em todos os preços na economia, tá? Então, mas quando eu subo aí a grande discussão em política monetária, quando eu subo a taxa de juros, eu estou freando a demanda, mas eu estou inibindo também quem quer produzir mais. Taxa de juros mais alta, custo de capital mais alto, eu não vou produzir. E eu também não vou produzir porque eu estou vendo que o Banco Central está querendo esfriar a demanda. Para que eu vou produzir se não vai ter demanda? Então vem sempre essa discussão e a gente fica sempre nesse ciclo de não crescimento, né? De ficar só trabalhando o lado da demanda sem olhar o lado da oferta. Quando eu olho para o lado da oferta, o que eu estou dizendo? Para eu produzir mais, eu preciso de mais investimento. Só que para eu ter mais investimento, eu preciso de mais poupança. Para eu ter mais poupança, eu preciso de mais renda. Para ter mais renda, eu preciso ter mais gasto. Para ter mais gasto, se eu não tenho uma fonte de dinheiro, eu preciso criar moeda, criar crédito, jogar mais crédito na economia. Então, obviamente, estou sendo super didático, talvez até didático demais, simplificar demais, até tosco, né, para quem estuda teoria econômica, mas a intuição e a lógica por trás disso que eu falei, Ludmila, é exatamente isso. Obviamente, tudo isso tem que ter um plano, né? Tem que ser feito de forma estratégica, né? E o que os grandes países, as grandes potências econômicas, que eu dei o exemplo lá, inclusive China e Estados Unidos fazem, eles têm déficit fiscais há 40 anos. Há 40 anos que eles não sabem o que é ter superávit. Por quê? Porque o governo, pegando o exemplo dos Estados Unidos, é óbvio, até porque os Estados Unidos tem a hegemonia do dólar, ele tem uma capacidade maior de fazer isso, e é isso que ele não quer perder, né, com essa guerra que ele está empreendendo. Ele não quer perder essa hegemonia do dólar, porque a hegemonia do dólar que dá a capacidade dele ter déficit fiscais sempre, sem ter os mesmos problemas que os outros países têm. E a China de um outro lado. Mas qual que é a vantagem da China? A China não tem a hegemonia do yuan no resto do mundo, mas ela tem déficit fiscais há quase 40 anos, ou seja, ela não está preocupada em gerar superávit fiscal, o governo simplesmente gasta. Só que a grande vantagem da economia chinesa é que o sistema financeiro chinês é estatal, é do Estado. Então, ele consegue direcionar os investimentos do sistema financeiro estrategicamente para onde ele acha que a economia tem que ser desenvolvida de forma mais rápida e mais sustentável. Ela tem o controle e a soberania monetária sobre a sua moeda, então ela não tem livre fluxo de capitais, ela não está muito preocupada com esse câmbio, ela controla o câmbio dela. Ela tem um sistema financeiro estatal que ela pode ter uma política de juros que não precisa atender a interesses privados, ela tem interesses públicos por trás de um sistema público estatal, e é isso que a China faz com que a China tenha também essa vantagem de poder manter dezenas de anos aí de déficit fiscal sem ter grandes problemas na nossa economia. Então, quando a gente pega esses grandes exemplos, a gente tem que tentar entender como é que isso acontece e tentar entender por que principalmente os Estados Unidos, vende um discurso inverso para nós, né? Por que ele não tem superávit fiscal e ele vende para os outros países que os outros países precisam ter? Porque isso é uma grande vantagem. É uma grande vantagem você usar o poder do Estado para fazer a sua economia crescer. E o que os Estados Unidos vende, que eu falei do consenso de Washington contra os outros países, não façam o que eu faço, porque se você fizer o que eu faço, você pode ter a mesma vantagem que eu, né? Então, se eu fosse simplificar, é isso, tá, Ludmila? Então, obviamente, esse discurso de imprimir dinheiro não gera inflação, a gente não pode ficar só nessa frase, senão vira igual esses espantalhos que a extrema-direita põe, né, que eles só sabem repetir uma frase sem explicar o que está por trás. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é explicar o que está por trás dessa frase, que obviamente você não pode simplesmente sair dando crédito, imprimindo dinheiro, sem uma estratégia por trás, porque realmente lá na frente isso vai gerar inflação. Mas isso sendo feito de forma estratégica e coordenada, isso nos confere uma grande vantagem. Ok? Espero não ter sido tão prolixo e complexo nessa minha resposta. Vamos aqui, então, à próxima pergunta. Olá, professor, tudo bom? Aqui é o Henrique de Caieiras, né? A minha pergunta para o senhor é se, bom, como o senhor também nos ensina, houve o consenso de Washington nos anos 90, que obrigou praticamente, né, foi acordado, né, muitos países a abrirem a sua economia para produtos e serviços de empresas americanas. E nesses últimos meses, né, com essa política do Trump de chantagem tarifária, será que não pode haver um novo consenso de Washington, né, digamos informalmente, né, claro,
para que esses países abram aos poucos a sua economia, novamente essas empresas americanas, e assim pelo menos evitar ou pelo menos prolongar a queda do Império Americano? Bem, Fernando de Caieiras. Acho que um pouquinho do que eu falei da resposta da primeira pergunta e da segunda já meio que dá um pano de fundo nessa sua pergunta, Fernando. Mas vamos lá. A sua pergunta é: os Estados Unidos, se fosse simplificar a sua pergunta, os Estados Unidos, né, teve o consenso de Washington com a Revolução Neoliberal, na década de 90, né, final da década de 80, década de 90. Então, esse consenso de Washington que eu sempre critico aqui, que os Estados Unidos simplesmente chegou e falou, ó, através dos organismos multilaterais que hoje ele combate, né, mas através dos organismos multilaterais que foram criados no pós-guerra, liderados pelos Estados Unidos. Então, para ele, os organismos multilaterais foram interessantes durante um tempo, né, agora parece que não é mais, ele quer descredibilizar esses organismos multilaterais, né, mas através de organismos multilaterais como o FMI e o Banco Mundial, ele pregou o consenso de Washington, né, principalmente na crise da dívida, né, dos países que estavam endividados, o FMI vinha ali, a forma de coerção o FMI vinha, ó, vou te emprestar dinheiro, mas você tem que seguir essa cartilha. Qual que era a cartilha? Você tem que privatizar suas empresas estatais, tem que diminuir o tamanho do Estado, tem que diminuir gastos públicos, tem que ter austeridade fiscal, tem que ter livre fluxo de capitais, teu campo tem que ser flutuante, seu comércio tem que ser livre. Então ele pregou, né, tudo isso para os países, porque para ele era interessante, né? Se eu sou o mais forte, né, do ringue, eu vou querer bater em todo mundo sem deixar todo mundo fazer a mesma coisa que eu fiz, que é me alimentar bem, tomar bomba, anabolizante, ficar fortão, ficar lá com 2 metros. Aí eu abro o ringue e falo assim, ó, agora entra vocês aí do jeito que tá. Vocês não podem tomar anabolizante, né? Você não pode comer direito. Se você tem só 50 quilos, sobe assim mesmo eu tendo 150, e vamos sair no tapa aqui, né? É mais ou menos o que os Estados Unidos faz, né? Fez no Consenso de Washington. Mas a sua pergunta é: os Estados Unidos não pode estar tentando fazer a mesma coisa? Na verdade, não é o Consenso de Washington, é o inverso, mas ele está fazendo o quê? Que você falou, pode estar aí tentando convencer os países a abrir seu mercado para ele continuar tendo essas vantagens. Qual que é a grande diferença? O Consenso de Washington e a Revolução Neoliberal, ele foi possível os Estados Unidos impor essa sua vontade, porque os Estados Unidos, teoricamente, não tinha mais um concorrente, não tinha mais uma alternativa para o resto do mundo, porque isso aconteceu justamente quando estava caindo o bloco soviético, né? Então, no pós-guerra, até a década de 70, a União Soviética ainda era um forte oponente dos Estados Unidos, existiu a Guerra Fria. A Guerra Fria nada mais era do que uma guerra por mentes e corações para dizer quem ia vencer, né? Quem era o melhor modelo, era o capitalista ou socialista. Então, como tinha um oponente, foi inclusive um momento da história, que foi conhecido como a Era de Ouro do Capitalismo, em que as classes mais pobres, a classe trabalhadora, conseguiu, né, digamos assim, negociar melhores condições de trabalho e de vida, né? Por isso que foi conhecido como um período ali de bem-estar social, né? Porque o capitalismo, até para combater o socialismo, combater o comunismo, e evitar que existissem novas revoluções, ele tentou evitar várias com guerra, né? Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, a própria o apoio lá durante a Revolução Comunista Chinesa, logo depois do pós-guerra, mas a Revolução Comunista Chinesa ganhou, mas ele estava focado na União Soviética, porque a União Soviética era um modelo ali a ser seguido por quem estava empreendendo, né, essa luta da classe trabalhadora, né, das classes mais pobres. E aí os Estados Unidos, para combater isso, ele empreendeu o primeiro, quando não tinha jeito, né, com soft power, ele ia lá no hard power mesmo, com guerras. Mas na maioria